Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje fala sobre educação corporativa, que já há algum tempo está sendo visto como um dos fatores estratégicos das empresas. E para falar sobre educação corporativa, nós trouxemos hoje aqui um especialista nesse assunto, Marcos Baumgartner, diretor executivo da Associação Brasileira de Educação Corporativa, e que também é um dos organizadores, ao lado da Fabiana Gradella Casarini, do livro Educação Corporativa da Teoria à Prática, livro este editado pela Senac, pela editora Senac. Bom, Marcos, vamos começar trabalhando com um conceito, explicando o que é essa educação corporativa. Isso é aquilo que a gente falava antigamente de práticas de treinamento e desenvolvimento ou é algo que vai muito além disso? É algo que vai muito além disso. Na verdade, o conceito do sistema de educação corporativa, ele é uma evolução das áreas tradicionais de treinamento e desenvolvimento. Se você pensar, as áreas de treinamento e desenvolvimento focavam capacitar as pessoas para o desempenho de uma determinada tarefa, né? Então, em geral, os profissionais faziam um levantamento de necessidades específicas de alguém para o desempenho de uma determinada tarefa num determinado cargo. Hoje o conceito de educação corporativa ele é muito mais abrangente. Quer dizer, ele está focado no desenvolvimento de competências e não só de habilidades ou conhecimentos, mas de competências para o negócio, para as competências críticas do negócio. Então, o sistema de educação corporativa, ou a gente pode eventualmente falar depois sobre as universidades corporativas, elas estão estruturadas com foco no desenvolvimento de competências críticas para o negócio. É um conceito muito mais abrangente, é um conceito que está baseado em trilhas de formação, currículums, tá certo? Parcerias com entidades externas, escolas de negócio, universidades, esse tipo de coisa, onde as empresas se estruturam para oferecer as oportunidades de capacitação e desenvolvimento de competências visando a carreira do sujeito dentro da organização. A partir de quando isto começou a ser trabalhado no Brasil? Que cenário foi esse que levou as corporações a terem que desenvolver esse conceito mais amplo? Eu diria assim, o conceito de educação corporativa no Brasil tem uns entre 10 e 15 anos, né? Ele originalmente é um conceito americano. A Jane Meister vamos dizer assim, a pessoa, a mentora do conceito de educação corporativa nos Estados Unidos. E isso veio para o Brasil dentro daquilo que a gente costuma importar, do que acontece de bom fora do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa, né? Mas isso veio dos Estados Unidos, esse conceito, já há uns 10, 12 anos, eu imagino, tá certo? Quando as empresas começaram a descobrir que o humano é o fator de diferença de competitividade, porque tecnologia todas as empresas poderiam ter igual, né? Equipamentos, maquinário, sistemas, todo mundo pode ter igual. Mas o fator humano, quer dizer, as pessoas em si, é que fazem a diferença em termos de competitividade. E aí começaram a investir nesse conceito de desenvolvimento de competências para o negócio. Eu falei logo na abertura aqui que essa questão da educação corporativa já vem sendo considerada por muitos como um dos fatores estratégicos das empresas. Por que isso? Por que estratégico? Porque é o diferencial de competitividade no médio e longo prazo, né? Quer dizer, você dentro de um conceito de sistema de educação corporativa ou de educação corporativa, você não foca o curto prazo, né? As ações de curto prazo são muito mais focadas por ações pontuais, onde alguém precisa aprender alguma coisa para chegar no determinado resultado. Num conceito de educação corporativa, você está focando o médio e longo prazo, você está focando carreira, você está focando o desenvolvimento de talentos que a sua organização vai precisar ter daqui a algum tempo, né? Para se manter na frente dos seus competidores ou poder competir em condições de igualdade com os seus competidores. O investimento nessa ideia da educação corporativa se fez também em função de uma carência de talentos que as empresas brasileiras enfrentam? Sem dúvida. Na verdade, a gente lê em todo quanto é publicação aí no Brasil e no mundo de que há um gap, há uma falta de pessoas capacitadas em geral para os requisitos que as empresas pedem para seus cargos vagos, né?
Sem dúvida. Quer dizer, a ideia, e não é necessariamente o talento, mas é a pessoa com capacitação suficiente para desenvolver bem uma determinada posição. A questão do talento vem quando há um planejamento e há um processo de identificação de pessoas com capacidade diferenciada de desempenho, né? E aí as empresas se estruturam os seus programas de capacitação, de educação corporativa, para criar a possibilidade do desenvolvimento dessas competências de uma forma plena. Quer dizer, de uma forma que vão fazer com que a empresa tenha no seu corpo de profissionais pessoas altamente diferenciadas, com possibilidade de desempenho altamente diferenciado, para fazer a diferença nos seus resultados finais. Nós estamos conversando hoje com o Marcos Baumgartner, que é um dos organizadores do livro Educação Corporativa da Teoria Prática, publicado pela editora Senac. O Marcos organizou esse livro ao lado da Fabiana Gradella Casarini e também é diretor executivo da Associação Brasileira de Educação Corporativa. Você que está nos acompanhando pode participar dessa nossa conversa enviando a sua pergunta para o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou então pelo Twitter, o @Jornal da CBN. Marcos, no livro Educação Corporativa, logo no início, há um texto de apresentação da Cláudia Costin, Sim. que é uma referência na área de educação aqui no Brasil. Isso quer dizer que educação corporativa e a educação brasileira, de uma forma geral, têm relação direta? No fundo, a educação corporativa vem com uma compensação para as não formações que a formação tradicional traz. Quer dizer que a gente não precisaria se preocupar com isso se o ensino fosse de qualidade? Eu acho que precisaríamos nos preocupar menos, né? Quer dizer, os investimentos talvez pudessem ser menores em relação à capacitação dentro da organização. Se as escolas estivessem preparadas para formar não só o cidadão ou o profissional como um conceito geral, mas também o profissional dentro da organização. É interessante você pensar o seguinte: existem algumas empresas que são empresas diferenciadas no mercado que investem pesadamente em programas de trainee, né? Que são, na verdade, a identificação de pessoas com muito talento, que aparentemente muito talento dentro das escolas tradicionais ou no curso universitário, que elas vão buscar e dentro do seu sistema de educação corporativa oferecem uma formação específica para o negócio, né? Então você vê, na verdade passa a ser uma complementação de uma falha que o sistema tradicional, o sistema formal, acaba trazendo para o mercado corporativo, para o mundo corporativo, né? O Carlos Soares foi lá na nossa página no LinkedIn e mandou para mim a seguinte questão: se não é uma contradição as empresas investirem em educação corporativa e depois dispensarem os funcionários mais experientes? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, eu acho assim, algumas decisões corporativas são baseadas em momentos estratégicos de redução de custo, etc. Mas, inegavelmente, eu acho que as empresas, de uma maneira geral, existem empresas que não fazem isso, mas as empresas, de uma maneira geral, não valorizam como deveriam valorizar a experiência, a senioridade dos seus profissionais, né? Eu acho assim, eu vejo muitas empresas, muitas vezes, investindo pesadamente na capacitação do seu quadro de pessoas e, de repente, tem que tomar uma decisão visando redução de custo, né? Eu acho que é uma decisão difícil, ninguém toma essa decisão alegremente, tá certo? E acho que são decisões que, eventualmente, possam ser justificadas a partir de um resultado que se busca, de um lucro que se busca. As empresas precisam de lucro. Mas eu acho que se comete muito erro pelo caminho, dispensando pessoas com alta qualificação. Levando em consideração a longevidade, né? Cada vez maior, se pegarmos aqui a realidade brasileira, quer dizer, esse é um cenário que tende a mudar, quer dizer, as empresas tendem a valorizar esses funcionários, esses colaboradores mais experientes? Olha, eu estava lendo a Folha hoje de manhã e tem uma matéria que eu acabei eu estava com pressa para vir para cá, mas eu dei uma lida rápida. É uma matéria de um pesquisador polonês, eu acho, sobre a questão da longevidade, né? E ele fala que da necessidade de você estender a vida dessas pessoas nas empresas. Quer dizer,
há menos nascimento, quer dizer, menos jovens e mais idosos, mais seniors. E as empresas vão ter que encontrar uma solução para isso. Né? Desculpe, eu acho que eu perdi um pouco a sua pergunta. Não, mas é exatamente essa questão. Quer dizer, a tendência é que as pessoas vivam mais. Então, elas vão ter que trabalhar mais também. Uhum. Ou seja, a tendência das empresas é reter esse pessoal mais experiente, ou seja, mudar esse quadro da dispensa pela idade, simplesmente, abrindo mão, inclusive, de um grande conteúdo que foi adquirido no decorrer da vida e que a própria empresa muitas vezes investiu para que fosse adquirido. Sem dúvida. E se você parar para pensar um pouco, a cultura organizacional de uma determinada empresa está nessas pessoas. São elas que conhecem a história, são elas que conhecem os valores e esse tipo de coisa, as experiências e tal. Eu acho que a gente tem uma juventude que vem por aí, as famosas gerações X, Y e Millennium, tá certo? Que não tem esse histórico e essa pretensão que tínhamos na nossa geração de permanecer na empresa por muito tempo, porque às vezes querem carreiras rápidas. E eu acho que assim, a senioridade e a experiência dessas pessoas com mais idade vai ser extremamente útil se elas forem capazes de entender essa nova geração no sentido de preservar valores e de passar valores e experiências e tornar assim essa experiência desses mais idosos útil para aqueles que estão chegando. Né? Marcos, eu acho que as empresas devem sim estar mais atentas a isso. Marcos, você falou agora há pouco, por 2 vezes pelo menos, você relacionou a questão da educação corporativa com a competitividade. Gestão de competências e competitividade. Ou seja, fazer esse trabalho está diretamente relacionado à produtividade das empresas brasileiras? Só para você ter uma ideia, a Associação Brasileira de Educação Corporativa surgiu em 2004 numa iniciativa do governo, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para achar um interlocutor com as empresas, porque o governo descobriu que os investimentos em capacitação tornavam o Brasil mais competitivo externamente. Então, acho que para mim a melhor expressão de como a educação corporativa e a capacitação está focada em produtividade e competitividade. Né? Bom, bacana. A gente está convencido que a educação corporativa é importante. Agora, como é que as empresas devem desenvolver e estimular essas competências no seu pessoal? Eu acho que assim, também montar um sistema de educação corporativa simplesmente por ter não faz muito sentido, porque ele custa dinheiro, é um investimento alto, mas as empresas precisam ter claramente, eu acho assim, isso inclusive é uma característica das empresas que estão hoje já investindo em sistemas de educação corporativa e universidades corporativas. Elas precisam ter claramente uma ideia do seu futuro, onde é que elas querem chegar, quais são as competências necessárias que o seu quadro de pessoal precisa ter, como é que os seus talentos podem ser retidos e desafiados, e fundamentalmente, como a sua liderança precisa ser um elo de ligação entre o presente e o futuro em termos de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de competências. Né? As empresas precisam ter muita clareza de que esse é um processo que não é de curtíssimo prazo. Né? As empresas precisam saber que vão ter que identificar as competências críticas do seu negócio, criar as trilhas de formação. O livro traz uma experiência da Vale muito interessante. Da Vale? Da Vale, muito interessante em termos das trilhas de formação. Né? Ela mostra como a Vale baseia o desenvolvimento e a educação dos seus funcionários baseada em trilhas de formação. O que são essas trilhas de formação, então, para a gente compreender um pouco desse projeto que é desenvolvido na Vale? Essas trilhas são programas desenvolvidos de forma coerente e continuadamente, e contínua, né? Baseado no mapeamento das competências dos cargos e do negócio. Então, quais são os cargos estratégicos mais importantes, onde você precisa ter mão de obra melhor preparada? Você pode fazer este mapeamento desses cargos, identificar quais são as competências desses cargos, qual é a relação que esses cargos têm com o resultado global da organização, tá certo? E a partir dessa identificação, você cria programas específicos que se complementam um ao outro até que você adquira esse perfil de competências necessário para um desempenho diferenciado dentro dessas posições. Isso a gente chama de trilhas de competência. Trilhas de formação. Né? São programas que estão associados
num processo de aquisição crescente e contínuo de capacidades e competências para aquela determinada posição ou para o negócio. Você se referiu agora a um exemplo que estava no livro, o livro ao qual nós estamos nos referindo, o livro Educação Corporativa, da Teoria à Prática, do qual o Marcos Baumgartner, ao lado da Fabiana Casarini, são organizadores. O livro este publicado pela editora Senac. O Rosário, nosso ouvinte internauta, levanta aqui a seguinte questão. A educação corporativa é responsabilidade do departamento de RH da minha empresa? Não necessariamente. Muitas vezes a ideia de educação corporativa surge dentro do departamento de RH como uma evolução da área de treinamento e desenvolvimento tradicional, né? Mas existem muitas empresas cujo sistema ou cuja área de educação corporativa não está subordinada à função de recursos humanos. Ela está subordinada a uma pessoa mais, a um diretor de educação corporativa, a um diretor de universidade corporativa. Ela tá mais associada à estrutura de gestão de maneira geral, do sistema diretivo da organização. Agora, na maioria dos casos, sim, as estruturas de educação corporativa estão dentro da área de recursos humanos por uma visão de que são pessoas, né? E que a função de recursos humanos sempre teve a responsabilidade de desenvolver as pessoas. Porque vocês falam, né, os vários autores que fazem parte desse trabalho falam dessa questão do setor de RH ter um papel estratégico no aperfeiçoamento das competências. Sem dúvida, sem dúvida. A função de recursos humanos sempre teve essa responsabilidade, né? Agora, o que é importante considerar é a função de recursos humanos não necessariamente consegue fazer por si as coisas acontecerem. Ela depende das lideranças. Ela depende dos gerentes das organizações no sentido de estimularem as pessoas, no sentido de abrirem espaço para aprendizagem, no sentido de abrirem espaço para, em parceria com a função de recursos humanos, desenvolverem as condições de capacitação. Já que você falou na palavra-chave aí, liderança, desenvolver liderança é uma das competências que podem ser ou devem ser desenvolvidas no profissional? Sem dúvida. Eu acho, sim, independente da posição em que o sujeito ocupa, as competências de liderança são um diferencial para empregabilidade e para a carreira desse indivíduo, né? Então, existem determinadas competências hoje ditas de liderança que, na verdade, são competências necessárias para qualquer pessoa dentro da organização, do ponto de vista de uma carreira de médio e longo prazo. É mais difícil criar líderes dentro das corporações do que criar técnicos ou profissionais mais bem preparados em outras competências? Inegavelmente, né? Quer dizer, a função de liderança é interessante pensar. Você tem muitos líderes que muitas vezes, por insegurança, não abrem esse espaço para o desenvolvimento da sua equipe ou do seu subordinado, né? São líderes que não têm uma visão clara de que esses próprios líderes podem crescer dentro da organização se tiverem sucessores preparados para a sua posição atual. E se tiverem uma equipe de alto desempenho que vai propiciar uma maior visibilidade de resultados da sua área. Eu já ouvi uma vez de um executivo dizendo o seguinte: eu acho curioso, aqui na minha empresa ninguém quer pegar o meu emprego. Ninguém quer me derrubar. O que ele queria dizer é isso. Eu provoco as pessoas, mas parece que eles não têm essa ambição. E essa ambição é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que as pessoas precisam querer essa posição, precisam querer liderar. Bom, nós nos referimos agora há pouco a um exemplo de educação corporativa desenvolvido na Vale. O próprio livro Educação Corporativa da Teoria à Prática traz aí vários outros casos interessantes. E você já citou lá no início da nossa conversa, tem coisa que eu não esqueço, eu fico guardando aqui, sobre as universidades. São universidades corporativas. Como é que isso funciona? Quais são os bons exemplos que nós temos e os resultados? As universidades corporativas são uma evolução do sistema de educação corporativa. São criadas estruturas próprias, muitas vezes até com edifícios próprios, instalações próprias para a universidade corporativa. E ela tem como ideia o foco do desenvolvimento das competências, né? Você tem exemplos interessantes de universidades corporativas que são, dentro das organizações, unidades de negócio. Elas fazem o seu próprio faturamento através da capacitação da cadeia de produção,
né? Seja de clientes ou seja de fornecedores. Um exemplo tradicional que está inclusive no livro é o Isvor Fiat, né? Que hoje é América Latina e também é Chrysler e tal. Mas que é uma unidade de negócio dentro da Fiat, subordinada à presidência da Fiat, é uma estrutura subordinada à presidência da Fiat, e que tem todo um foco de negócio. Quer dizer, ela treina a rede de revendedores, ela treina os fornecedores, ela treina o pessoal da própria Fiat. Ou seja, a universidade não está voltada apenas para o seu pessoal. Ela tem que olhar toda a cadeia. Exatamente. Um outro exemplo de universidade corporativa interessante, que está no livro, é a da FETransport, né? Que é uma universidade corporativa que atende a todas as empresas de transporte urbano da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, se você pensar que uma pequena companhia de ônibus, de transporte urbano, não tem condição de investimento, de estrutura, para desenvolver uma estrutura de educação corporativa, a FETransport é uma solução que é aquilo que a gente chama de universidade, dá para chamar de universidade setorial. Ela atende um grupo de empresas que, pelo seu tamanho, porte e tipo de negócio, não tem condição de ter a sua própria estrutura e apoia o desenvolvimento do seu pessoal numa estrutura que é para todas essas organizações, né? É a que a gente chama de universidade corporativa setorial. Então, a FETransport é um exemplo claro disso. Ela desenvolve programas para todas as companhias que fazem parte da Federação dos Transportes Urbanos do Rio de Janeiro. Levando em consideração os custos necessários para se conseguir montar essa estrutura, para que se tenha realmente resultados, talvez esse seja o melhor modelo, ou seja, de instituições como federações desenvolverem a universidade do que deixar a cargo de uma só corporação? Eu acho que é uma solução extremamente inteligente, né? É uma solução que customiza projetos de trabalho, ela atende. Um exemplo é o Secov. O Secov aqui em São Paulo, né? Ele atende todas as empresas de empreendimento imobiliário, né? De administração de imóveis, esse tipo de coisa, que são pequenas. Então, assim, eu acho que essa é uma solução inteligente. As universidades setoriais são uma solução inteligente no sentido de criar a melhor relação custo-benefício para aquelas empresas que podem estar associadas a essa ideia. É possível identificar hoje quanto as corporações brasileiras investem em educação corporativa? Olha, em geral, a gente tem uma pesquisa recente feita pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e publicada pela revista TID, Inteligência Corporativa. Em geral, o investimento está no Brasil, em torno de 3,2% da folha de pagamento. Isso relacionado a outros países é pouco ou é muito? É basicamente no mesmo nível. Os Estados Unidos, se você avaliar, é um pouco menor o investimento. Está em torno de 2,7% da folha de pagamento. Talvez porque, né? precise menos investir na preparação desses profissionais? Não, talvez porque tenha mais os recursos, os custos são menores, eu diria, né? Quer dizer, os americanos desenvolveram soluções e usam extensivamente tecnologia no sentido de formação, menos do que o Brasil. O Brasil tem hoje já está bastante à frente na ideia de usar a tecnologia suportando a aprendizagem. Mas eu acho que os americanos estão um passo à frente dos brasileiros. Um outro exemplo que vocês trazem no livro Educação Corporativa da Teoria à Prática é o do trabalho com as redes sociais desenvolvido pela Alcatel. O senhor podia explicar para nós aqui em linhas gerais como é que funciona e como é que as redes sociais podem beneficiar esta educação, esse desenvolvimento? O conceito de rede social tem a ver com colaboração, né? E isso reduz significativamente o custo de aprendizagem das pessoas. Quer dizer, há hoje, nesse público mais jovem, nesse pessoal mais jovem, um padrão de comportamento que é o de consultar através da internet, né? Eu muitas vezes já vi situações em que o sujeito está trabalhando, não sabe a solução para determinada questão, não sabe que caminho tomar e se conecta com um amigo que ele sabe que já viveu a experiência ou tem mais conhecimento e pergunta para ele e o cara indica a resposta, indica caminhos, e isso para a organização é extremamente valioso, né? Existe uma questão séria aí que nem todas as empresas abrem a rede social
para os seus funcionários. Quer dizer, Ainda existe isso, né? Existe muito, existe muito. E isso é um tabu, é um mito, porque com o celular, com o iPad, você hoje se conecta independente do seu computador pessoal dentro da organização. Então as pessoas se conectam, não tem como evitar esse tipo de coisa. Eu acho que é um pouco mito, é uma ideia de controle que não leva a controle nenhum, né? Uhum. Mas muitas empresas têm medo que vazem informações estratégicas e esse tipo de coisa e acabam cerceando essa conectividade. Mas isso que a gente chama de treinamento informal ou treinamento através baseado em tecnologia. Isso hoje em dia é um processo que deveria ser muito mais explorado do que é, né? Algumas empresas já perceberam isso e estão abrindo esse espaço para os seus colaboradores. Agora, no caso da Alcatel-Lucent, ela criou uma intranet que permite as pessoas que estão identificadas. Primeiro, permite a gestão dos talentos identificados e, ao mesmo tempo, permite a troca, que a gente chama de comunidades de prática, de espaço onde são trocados e compartilhados experiências pessoais e tal. Ela montou todo um projeto baseado nessa mídia, né, da rede social, que é muito interessante ser conhecido. Eu recomendo para as pessoas lerem esse livro, porque vão ter muitas oportunidades de aprendizado. E aí, o curioso é que nós estamos falando aqui sobre universidade corporativa, sobre educação corporativa, e muitas pessoas podem ficar imaginando que nós estamos olhando só para a elite das empresas. Quando, na realidade, dentro dos projetos que são desenvolvidos, também há trabalhos para a alfabetização de profissionais. Sem dúvida. Tem um trabalho desenvolvido pela Cyrela que tem exatamente esse objetivo nos canteiros de obras. São escolas dos canteiros de obras. Exatamente. E isso dentro daquela conversa que a gente já teve algum tempinho atrás aqui, isso mostra como que a educação corporativa pode complementar e contribuir com a formação formal, né? Com o ensino formal de educação. Essa experiência da Cyrela é muito interessante porque o ganho de produtividade a partir da alfabetização é extremamente significativo, né? Todos os processos são facilitados, a comunicação é facilitada, o entendimento de plantas e manuais é facilitado e com um esforço extremamente simples de ser realizado, né? A experiência da Cyrela é muito enriquecedora, realmente. Fiquei com uma dúvida, lendo partes do livro e me informando um pouco mais sobre esse assunto, que em determinado momento vocês falam alguma coisa assim, como aperfeiçoar a gestão de competências sem deixar de considerar os valores da empresa, da corporação. E eu confesso que eu jamais imaginei que a gente pudesse aperfeiçoar um indivíduo sem levar em consideração isso. Mas se esse alerta está sendo feito, é porque isso às vezes acontece? Acontece. Às vezes você tem projetos desenvolvidos, porque assim, e aí vai um pouco uma quase crítica ao profissional que é responsável pelo sistema de educação corporativa. Muitas vezes esse profissional acha que tem soluções e não leva em consideração o contexto em que a coisa está inserida, né? E perde de vista a grande oportunidade de fortalecer os valores que permeiam a organização, né? Tem um outro aspecto que é assim, também existe um pouco, eu acho, da idealização dos valores. Muitas empresas, dentro do propósito de definir sua missão, seu propósito e identificar os seus valores, idealiza e adota explicitamente valores que não necessariamente têm, mas que são valores bem aceitos pelo mercado. E aí você cria uma inconsistência e uma incoerência entre o desenvolvimento e vamos dizer assim, a validação desses valores, né? Muitas vezes por isso eu acho que acontecem decisões que são contraditórias do ponto de vista... Não, acreditamos nas pessoas e vamos investir nas pessoas, e de repente numa crise eu corto pessoas nas quais eu investi o tempo todo. Bom, Marcos, de que maneira a Associação Brasileira de Educação Corporativa pode colaborar com aqueles que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo e ficaram interessados em aprofundar ainda mais o tema, levar, quem sabe, essa discussão, inclusive, para dentro da sua própria empresa? A proposta da Associação Brasileira de Educação Corporativa é fomentar o movimento da educação corporativa e ser um interlocutor entre as empresas e o governo também. Fazer pesquisas, publicar livros, criar conhecimento e orientar as empresas interessadas na implantação de um sistema de educação corporativa.
nós estamos à disposição, né? Nós vamos realizar, foi bom você lembrar, porque assim, no dia 18 de julho agora, a associação, em parceria com a revista TID, vai realizar um fórum de universidades corporativas, né? Quem se interessar pode buscar as informações, não posso dar o site aqui? Por favor. No site www.rtd.com.br/fórum, sem acento no fórum. rtd.com.br/fórum. Né? E ele vai abrir o programa e todas as informações que ele precisar conhecer lá. É dia 18 de julho e esse fórum traz para discussão práticas empresariais. Então, por exemplo, estarão neste fórum a Alcatel-Lucent, a Vale, o Grupo Fleury, empresas, a Marisa Ébolo, que é uma das autoras, que vai trazer uma visão do que está acontecendo no mundo corporativo, no mundo sobre educação corporativa, né? Uma visão global de educação corporativa. É um espaço para as empresas debaterem e discutirem a ideia de educação corporativa e os projetos, as práticas de educação corporativa. Então fica um convite para as pessoas aí. Tá bom. E a associação, quem quiser, pode me mandar um e-mail. Nós temos um site também, né? O meu e-mail é diretor@rtd.com.br. O site da associação é AEC Brasil, www.aecbrasil.com.br. aecbrasil.com.br, Associação Brasileira de Educação Corporativa, Isso. da qual o Marcos Baumgartner é o diretor executivo. Marcos, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, trazer um pouco desse conhecimento para quem está nos acompanhando no mundo corporativo. Milton, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil para todos aqueles que estejam nos ouvindo e estou à disposição para sempre que for necessário contribuir com isso. Tá bom? Muito obrigado. Marcos Baumgartner, agradeço. diretor executivo da Associação Brasileira de Educação Corporativa, publisher da revista TID, que tem foco exatamente na educação corporativa, e um dos autores do livro Educação Corporativa da Teoria Prática. Foi organizador do livro ao lado da Fabiana Gradella Casarini, livro esse publicado pela Senac, pela editora Senac. A você que participou desse programa, que nos acompanha aqui, o nosso muito obrigado. E sempre aquele recado final, aquela lembrança de que esse é um tema para você levar para as redes sociais, conversar com outras pessoas, discutir, trazer novidades e sugerir para nós também outros temas para os próximos capítulos do Mundo Corporativo. Obrigado pela sua participação e até a próxima.